Olá, galerinha dos sextos anos, Professor Eduardo Queiroga, estamos de volta com mais um vídeo explicativo da nossa atividade desta semana, que é a atividade de número 15, pessoal. Chegamos ao número 15, tá certo, pessoal? Então hoje está meio corrido, mas eu vou explicar como vai ser a atividade de hoje, certo? Na semana passada eu passei um texto que foi sobre os sofistas, né? Os sofistas, que eram aqueles estudiosos, aquelas pessoas com uma incidência de ser professor, né? Educadores que saíam de cidade a cidade, né? Eram viajantes, né? Eram como se fossem nômades, não tinham paradeiro, né? E saíam de cidade em cidade, passando seus conhecimentos, mas esses conhecimentos eram pagos através de uma taxa, né? O pai chegava lá: eu quero que o senhor ensine meu filho geografia. Aí ele ensinava. Quero que o senhor ensine meu filho música, né? Matemática, filosofia. Era dessa forma que funcionava, certo? Esta semana, né, é a parte 2 dos sofistas, certo? Como eu sempre falo para vocês, tem que ler. Não adianta fazer atividade sem ler, colocando umas respostas incompletas que eu vou devolver. Eu vou corrigir e devolver para que vocês façam de novo, certo? Algumas pessoas fazem isso, certo? Então eu vou ler aqui para vocês terem uma ideia como é o texto de hoje, beleza? Então vamos lá. Os sofistas, parte 2. Começa dessa forma. O que era a retórica grega? Eita, professor, o que é retórica? Certo? Retórica, pessoal, é a arte de você argumentar, a arte de você falar. Aquela pessoa que fala bem, aquela pessoa que chega no ambiente e convence, né? Que passa através das palavras tudo que está sentindo e tudo que que as pessoas que estão ouvindo, né? Fica tudo explicado. Certo? Então, retórica é a arte da palavra. Então, o que era a retórica grega? Certo? Um cidadão da Grécia Antiga que falasse bem e tivesse a capacidade de argumentar e de convencer outras pessoas, o que eu acabei de falar, né? Poderia interferir nas grandes decisões da cidade. Ele seria um cidadão poderoso. Ô professor, então um político é um cidadão poderoso? Entre aspas, né? Um político que ele convence, né? Chega e convence a maioria das pessoas. Mas isso é só um exemplo. Beleza, pessoal? É só um exemplo. Então, o sofista, ele tinha a arte das palavras, a arte de argumentar, certo? Continuando. Maiores contribuições dos sofistas. Os sofistas realizaram uma espécie de revolução no pensamento ao refletirem sobre os problemas humanos. Os sofistas tinham outro interesse. Qual era? Refletir sobre os seres humanos, suas vidas, suas criações, o tipo de sociedade em que vive, certo? Por isso, os assuntos que interessavam aos sofistas eram, por exemplo, política, arte, retórica, né, que é a arte da palavra, religião, educação e linguagem, certo? Eram todos esses assuntos que era composto em uma sociedade, né? Toda a sociedade, vou dar um exemplo do seu bairro, da rua onde você mora. Então tem vários tipos de pessoas, cada um com seu modo de vida, né? Cada um tem os seus costumes, certo? Então os sofistas, eles observavam isso na Grécia, beleza? Então, continuando, os valores não são os mesmos para todas as sociedades, né? Certo? Os sofistas viajavam de cidade em cidade, olha aí, ensinando por toda a Grécia Antiga, certo? Grécia, mais uma vez, é um país que faz parte da Europa, certo? Um país onde foi o berço da civilização, o berço da democracia. Eles logo perceberam que cada cidade ou agrupamento social tinha suas normas, crenças, tradições, valores e leis. Ou seja, que o cidadão de Esparta era uma cidade lá da Grécia, certo? Não tinham a mesma conduta dos cidadãos de Atenas. Vou dar um exemplo agora, certo?
Porto Velho, voltando aqui para o nosso estado Rondônia, Porto Velho. Os costumes que existem em Porto Velho da população não são os mesmos costumes da nossa população aqui de Vilhena, certo? Não são os mesmos costumes. O costume que nós temos aqui no estado de Rondônia não é o mesmo costume do Nordeste, certo? São outras tradições, é outra cultura, beleza? Isso que os sofistas observavam, beleza, pessoal? Tá vendo como é importante ler, certo? Vamos continuar. Ao perceberem isso, os sofistas concluíram que a sociedade funcionava de maneira diferente. Deixa eu subir aqui um pouco. De maneira diferente da natureza. A physis, o que é physis? Physis era o modo que os sofistas observavam o conhecimento através da natureza, certo? Physis. Tem leis, regras que não mudam. Elas são fixas e iguais em qualquer lugar, certo? A natureza. Terminando, as convenções humanas são mutáveis. Mutáveis é uma coisa, certo, que muda, uma coisa que vai estar em transformação. A sociedade humana, diferentemente da natureza, funciona com regras, leis ou normas, criadas por um acordo ou convenção. Eu vou explicar lá na frente o que é convenção. As leis sociais e os valores mudam com o tempo, de sociedade para sociedade e até mesmo no interior de uma mesma cidade. Então, uma cidade ela está sempre em transformação, certo? A sociedade dos seus avós, dos seus pais, são diferentes da sociedade de vocês, que vocês vivem. Essa sociedade com mais tecnologia, essa sociedade com a pandemia, né? São muito diferentes, certo? Aí, pessoal, eu passei 5 perguntinhas para vocês, que está no texto. Se você ler o texto com atenção, você vai responder todas, está tudo no texto, certo? A primeira, o que era a retórica grega, está no texto. A segunda, quais as maiores contribuições dos sofistas, está no texto. Por que os valores não são os mesmos para toda a sociedade, está no texto. E por que as convenções humanas são mutáveis, certo? E a quinta, eu vou dar de presente para vocês o que é convenção. Então, eu vou explicar o que é convenção. Convenção é um conjunto de usos ou costumes estabelecidos ou aceitos pelos indivíduos de determinado grupo. Então, é quando um grupo se reúne, certo? E ali eles vão colocar assuntos, certo? Conteúdos que vão ser aceitos entre eles, certo? Então, pessoal, tá vendo como é boa a explicação? Tá vendo como é bom e importante ler? Certo? Veja que vocês vão sair do 6º ano com uma mente mais aberta para a filosofia, certo? Estão conhecendo o que é filosofia, certo? Quando chegarem no 7º ano, já vão ter uma noção melhor do que é filosofia. Beleza, pessoal? Hoje tenho todos um bom dia, certo? Que Papai do Céu proteja vocês. Tchau!